Estados Unidos. Em 1970, uma apreensão decente para um policial municipal ou estadual que executava uma ordem de busca em um domicílio era de 1 onça de cocaína, 28 gramas, ou 1/4 de onça de heroína, cerca de 7 gramas. 11. Hoje, o que está sendo apreendido? Tenho lido sobre apreensões individuais de algo como 10 toneladas de heroína, 20 toneladas de cocaína. E nada muda nas ruas, exceto o fato de que as drogas continuam se tornando mais baratas, mais potentes e muito mais facilmente acessíveis a nossas crianças. E quando digo mais baratas, quero realmente dizer mais baratas. Número 12. De acordo com a DEA, o preço da cocaína no atacado caiu em 60% desde o começo da guerra. 13. O preço da heroína caiu em 70%. Agora vamos falar de taxas de overdose. Número 14. Se há uma forma de julgar a eficácia de uma política, penso que seria se ela está salvando vidas. Em 1979, tínhamos 28 mortes por overdose por 100 mil usuários de heroína. Mas, em 2003, registramos 141 mortes por overdose de heroína por 100 mil usuários. As pessoas não morrem de overdose porque se drogam mais e mais. Elas morrem porque não sabem quanto aquela pequena embalagem de pó que elas compram contém realmente da droga e quanto contém de outras substâncias químicas usadas para, enfim, para adulterar, para esticar a droga. Droga demais e você está morto. É como uma roleta russa sem revólver. E o que dizer sobre o número de pessoas que nós capturamos? Número 15. Essa tabela aponta o número de capturas que fazemos a cada ano por crimes não violentos relacionados a drogas. Antes de começarmos a guerra às drogas, essas capturas podiam ser estimadas em dezenas de milhares. Mas, em 1970, quando uma lei orçamentária federal concedeu quantidades massivas de dinheiro para os departamentos de polícia, objetivando contratar agentes para combater aquela guerra, os números pularam para 415 mil. Esses números foram avançando lentamente nos 10 anos seguintes, até 1980, quando se fazia um pouco mais de 500 mil de prisões. Então, aconteceram duas coisas que mudaram a política de drogas dos Estados Unidos, tornando-a um sistema que se auto-perpetua. Primeiro, os políticos entraram em cena. Eles nos disseram: vocês, policiais, estão fazendo um trabalho excelente, mas se vocês prenderem mais gente, nós prometemos a vocês um aumento de 100%. Nós vamos criar as leis mais rigorosas jamais vistas. Mandatory minimum sentences, 3 strikes, you're out. Não sei se todo mundo sabe, enfim, mandatory minimum sentences são, enfim, são sentenças em que o juiz tem pouco, que se estabelecem, foram estabelecidos penas mínimas muito altas, e em que o juiz não tem flexibilidade de impor penas mais brandas. E o 3 strikes, you're out é um tratamento da reincidência, né, que no terceiro crime cometido, ainda que seja um furto, uma coisa mínima, o terceiro crime pode chegar à prisão perpétua, a pena pode chegar à prisão perpétua. Então, diziam os políticos: nós vamos criar as leis mais rigorosas jamais vistas. Mandatory minimum sentence, 3 strikes, you're out. Vocês só vão ter que lidar com esses caras por pouco tempo, então eles irão para a prisão para sempre. Caso encerrado, problema resolvido. Ainda em 1980, tivemos um novo ocupante na Casa Branca, Ronald Reagan. O senhor Reagan disse: vocês, policiais, estão fazendo um bom trabalho, mas estão atuando de maneira errada. Vocês devem pensar na coisa como uma equação econômica. Vocês estão no lado da oferta prendendo traficantes. Vocês devem estar no lado da demanda prendendo usuários. Se vocês prenderem um número suficiente de usuários, vocês os amedrontarão de forma tal que eles se afastarão da droga. Não havendo usuários, não há traficantes. Bem, isso parecia ter alguma lógica.
Os policiais disseram, vamos tentar. E essa foi a ruína. Vocês podem ver quão rapidamente cresceram as capturas depois disso. Em 2005, tínhamos quadruplicado o número de pessoas que prendíamos por crimes não violentos relacionados a drogas, atingindo 1.900.000 capturas por ano. E veja que estão relacionadas essas capturas. 43% são por crimes relacionados à maconha. E, na medida em que fomos instados a prender também os usuários de drogas, vocês podem ver no alto à direita da tabela que 88% dos crimes relacionados à maconha eram por posse, por simples posse. Cada uma dessas 1.900.000 capturas mutila ou destrói vidas. O que acontece a um jovem ou uma jovem, digamos, com 21 anos, talvez tendo um filho, quando os prendemos por posse de um cigarro de maconha? Eles podem ter sido presos fumando em seus quartos e ainda hoje, em muitos estados dos Estados Unidos, a primeira coisa que fazemos é retirar a sua licença para dirigir. Isso pode não parecer tão grave para nós, mas o que isso significa para um chefe de família que vive em uma área rural ou em um subúrbio norte-americano? Significa que ele não poderá mais ter um emprego remunerado, pois não temos transporte público por lá. Eles não vão mais poder chegar às escolas. E se viverem nas cidades onde efetivamente temos transporte público, mas forem pobres, de todo modo não poderão chegar à faculdade, porque não serão mais candidatáveis a uma bolsa ou a um empréstimo para frequentar a faculdade. Se forem ainda mais pobres e tiverem de viver em moradias subsidiadas pelo governo, não poderão mais. Se você for pego com um cigarro de maconha, você terá de deixar a sua casa. E se, por acaso, você viver com os seus avós, esses anciãos também se verão no olho da rua. A Suprema Corte dos Estados Unidos estatuiu que esse tipo de punição em massa está ok. Por quê? Porque estamos combatendo uma guerra às drogas, e quando você está em guerra, você pode justificar quase tudo. Enfim, as inúmeras leis e as pobres interpretações dos tribunais nesse campo, né, demonstram a que ponto se chega, a que ponto se desprezam os princípios e normas fundamentais inscritos nas declarações internacionais de direitos para se reprimir a qualquer custo, para se combater a qualquer custo essa inútil, e danosa e dolorosa guerra. Nós temos uma máxima na LIP: você pode superar uma dependência, mas você nunca conseguirá superar uma condenação. Uma condenação vai persegui-lo todos os dias do resto da sua vida. Você poderá se mudar para outro estado ou mesmo para outro país, não importa, porque aquele registro estará em um computador. Cada vez que você sair para procurar um emprego, ele pesará sobre a sua cabeça como uma grande nuvem escura. O empregador olha para aquele registro e diz: drogado, nós não o queremos. Não, o único lugar onde essas pessoas são bem-vindas é exatamente de volta à cultura da droga. Exatamente aquilo do que dizemos que estamos tentando salvá-los. 16. E o que dizer sobre o dinheiro que já empregamos nessa guerra desastrosa? Por quase 4 décadas já investimos mais de $1 trilhão de nossos impostos para sustentá-la. E eis o que temos para mostrar para todo esse $1 trilhão. 17. Esse é um gráfico que mostra o total cumulativo de prisões por crimes não violentos relacionados a drogas desde que começamos essa guerra. São 39 milhões de prisões. E o número continua aumentando. Número 18. Isso é uma quantidade enorme de dinheiro mal empregado e uma quantidade enorme de vidas perdidas. Mas nossos esforços hercúleos finalmente foram recompensados, porque hoje somente 1,3% da população dos Estados Unidos é dependente de drogas. Número 19. É isso mesmo. Nada mudou em 100 anos. Eram 1,3% quando as drogas eram legais,
1,3% quando as drogas se tornaram ilegais e 1,3% depois de combater uma guerra de 38 anos de duração contra elas. Esse é o único dado que nunca muda, mas alguns dados mudaram. O Ivan mudou antes que eu falasse, mas agora é que é o 20. Essa tabela enumera crimes esclarecidos nos Estados Unidos através de capturas, enfim, de prisões em flagrantes, em 2006. O oposto disso são os crimes ainda não solucionados, que são 40% dos homicídios dolosos, 60% dos estupros e incêndios dolosos, 75% dos roubos, 46% das agressões violentas. E se você quiser cometer um crime não violento contra a propriedade, sua possibilidade de escapar está quase garantida, porque 83% desses crimes não são solucionados. Aliás, é muito interessante para nós ver essas estatísticas, porque há uma grande fantasia, né, no Brasil de que a polícia é ineficiente, né, nos Estados Unidos todos os crimes são solucionados. Enfim, isso não é verdade, isso é no mundo inteiro, o sistema penal só atua de forma marginal. O sistema penal seleciona algumas pessoas que cometem crimes para cumprir esse papel de criminosos, né? Esse discurso contra a impunidade enfim, é absolutamente vazio. A impunidade é a regra do sistema penal. O sistema penal só sobrevive com a impunidade. Porque, se fosse alcançar todas as pessoas que cometem crimes, perderia, em primeiro lugar, o seu caráter de exemplaridade e também, enfim, né, ia virar o alienista do Machado de Assis. A sociedade ia virar um imenso presídio e ia faltar quem cumprisse o papel de carcereiro. Basta a gente fazer um exame de consciência e ver que muito poucos de nós podemos dizer que nunca cometemos um crime. Então, esse percentual, que pode ser mais ou menos alto no Brasil ou em outro lugar, mas é uma regra no mundo inteiro. 21. Em 1963, no país como um todo, atribuía-se à polícia o mérito de resolver 91% dos homicídios dolosos. Mas, em 2006, a taxa de solução de homicídios dolosos caiu para 55%, ou seja, menos 36% de homicídios dolosos solucionados hoje do que há meio século. 22. A que podemos atribuir essa mudança impressionante? Hoje, há muito mais policiais per capita do que em 1963. Eles são mais bem educados, mais bem treinados e têm vantagens tecnológicas inimagináveis há 45 anos atrás. Os policiais, juízes e promotores da LIP atribuem essa mudança ao fato resultante da guerra às drogas, da polícia gastar tanta energia perseguindo violadores não violentos das leis criminalizadoras de condutas relacionadas às drogas. 23. De tal forma que não tem mais tempo para proteger os cidadãos de criminosos violentos. 24. Em que medida a guerra às drogas afetou a disponibilidade ou o uso de drogas em nossas escolas? Diz o Jack, esse é um tema que realmente me interessa. Sou avô e meus filhos já estão criados. Não tenho que me preocupar com eles, mas tenho alguns netos e não gostaria que nenhum deles use qualquer tipo de droga, legal ou ilegal, até que sejam adultos e possam tomar uma decisão racional.